Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a ressuscitar a PEC do voto impresso. É uma outra PEC que tramita no Senado. E lembrando que a PEC na Câmara foi derrotada nessa semana e arquivada pelos deputados. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, que é vice-líder do governo na casa. Tudo bem, senador? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago. Meu bom dia também à Adriana. Uma alegria poder participar mais uma vez com vocês. Nós que agradecemos. Senador, se o presidente da casa já disse que não vai ressuscitar essa PEC, que é uma PEC diferente da que tramitou na Câmara dos Deputados, é uma PEC de alguns anos da atual legislatura, eu pergunto, como fica essa questão aí na casa? É possível voltar a discutir o aprimoramento da urna eletrônica, que nunca é demais, claro. De que forma o Senado pode discutir esse assunto a partir de agora? Olha, Tiago, esse é um assunto que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi muito claro em dizer que está superado por uma questão que é muito clara. Nós não tivemos um diálogo sobre essa questão da maneira como deveríamos. O Senado, inclusive, não é a casa para discutir esse assunto. O Senado é a casa revisora, é a casa dos estados. Esse é um assunto da Câmara, que tem que partir de lá para que o Senado depois possa dar o seu parecer. A Câmara dos Deputados é a chamada Casa do Povo, é o lugar onde se discute essas mudanças. O Senado tem atribuição, mas não é a casa originadora desse tipo de discussão, é onde o Pacheco se baseou para poder dar essa declaração. Agora, eu vou dizer do meu pensamento em relação a isso, como senador por Minas Gerais, como vice-líder. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade no Brasil de melhorar, de tornar o sistema eletrônico mais confiável, mais transparente e, principalmente, muito mais próximo da população. Porque nós sabemos que a urna eletrônica funciona bem? Funciona. Em algum momento se falou em acabar com a urna eletrônica no Brasil? Não. O que se está questionando aqui no final, o eleitor pode, de que maneira, ter certeza de que o voto dele foi computado. É o que está sendo discutido. Mas o radicalismo, né, tanto da oposição, quanto muitas vezes do próprio governo, nós não conseguimos chegar a um acordo do interesse público em relação a um sistema bom, mas que pode ser aprimorado. Senador Carlos Viana, agora as perguntas das nossas comentaristas, começando por Amanda Klein. Pois não. Senador, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Senador, de acordo com o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente Bolsonaro se comprometeu em ligação telefônica a respeitar o resultado da votação na Câmara, mas não foi o que se viu ontem, quando novamente ele tirou da cartola a tese, essa sim fraudulenta, de que há fraude nas urnas eletrônicas e de que haverá fraude possivelmente nas eleições de 2022. Na sua opinião, esse discurso vai continuar vivo e qual o tipo de resultado, qual o tipo de impacto que poderá ter nas eleições do ano que vem? Olha, Amanda, a meu ver, para as eleições do ano que vem, não terá impacto qualquer. Nós já temos essa experiência, por exemplo, em paralelo nos Estados Unidos. O presidente Trump levantou esse discurso e isso não resolveu, naturalmente não levou a mudança de nenhum resultado. O que muda uma eleição são os resultados na economia, são o diálogo com a população e, principalmente, o sentimento de todos de que o país melhorou. É isso que muda uma eleição e é, a minha opinião, onde o governo precisa centrar as atenções. Agora, o presidente pode defender o discurso que ele quiser. É um direito dele, como presidente, como cidadão brasileiro, colocar o pensamento dele. E parece que no Brasil, hoje em dia, você expressar o seu pensamento virou crime. É algo que a gente precisa começar a corrigir. Opinião tem que ser respeitada. Por mais que eu não concorde com ela, a pessoa tem direito a expressar o pensamento dele. Se ele ofende ou se ele comete algum crime de injúria, é diferente. Agora, o presidente dizer que ele não concorda, não há crime algum nisso, né? A questão é o que eu disse, é o radicalismo em que nós estamos no Brasil hoje, em que a gente perde a oportunidade de melhorar aquilo que já é bom. Vou colocar uma questão rápida aqui. Invadem o sistema da NASA, invadem o sistema do FBI. Não é? Existe alguma chance de se invadir o sistema brasileiro aqui em Brasília? Claro que existe, mínima que seja, mas existe. Qual é a discussão que nós podemos ter para que essa somatória seja mais transparente? Vamos pensar republicanamente. O problema são as questões ideológicas que não nos deixam nem avançar em vários pontos. Pergunta agora de Cristina Grêmio.
Bom dia, senador. Prazer conversar com o senhor. Eu queria tocar nesse ponto aí do radicalismo da discussão e que abafa o sentimento do cidadão, né? A gente precisa sempre lembrar que a população precisa ser ouvida, a população se deu ao trabalho de ir para as ruas no meio de uma pandemia, aos milhares, às centenas de milhares, e viu o Congresso dar as costas para esse anseio. Não se levou adiante a discussão, foi tudo de forma atropelada ali, para que não houvesse mesmo chance sequer de passar um anseio popular. No Senado, o senhor acha que isso pode haver que, embora Rodrigo Pacheco ache que é ponto pacificado, que os outros 80 senadores levantem essa discussão, discutam, nem que não seja para as próximas eleições, mas que continuem, porque a gente precisa lembrar que esse é um projeto de 2015, que não foi aprovado pelo Senado, ele precisa ser revisado pelo Senado e não foi, tanto que está aí. Eu estava vendo aqui na sua página no Senado, o senhor tem relatoria de vários projetos de 2015, até anteriores, todos os senadores têm. Não é no mesmo ano que se passa no Senado o que é aprovado na Câmara, tem todo um processo. Então, se esse já vem de 3 anos, por que não levar adiante essa discussão, que é uma discussão que a população está pedindo que seja feita? Olha, Cristina, eleições, primeiramente, bom dia, não é? É um prazer falar com você. Olha, eleições são um pacto social, onde o Estado zela pela segurança e pelo resultado. Quem decide é o eleitor. O Senado, aqui nós na Câmara Alta, nós não somos efetivamente o lugar para discutir esse assunto. Não adianta absolutamente nada nós no Senado aprovarmos esse assunto voltar à Câmara dos Deputados, que já foi derrotado lá. É uma questão até de tempo agora e de se colocar diante do que já está constatado. A Câmara dos Deputados, eu concordo plenamente com você, não ouviu boa parte da população, mas ela representa a população. Nós temos que respeitar o resultado. Eu entendo que o governo da agora para frente, o presidente, como eu disse para a Amanda, tem o direito de colocar a suspeita sobre as urnas, é um direito dele, mas o governo tem que começar a entender que foi derrotado. Nós perdemos. Eu falo que sou vice-líder hoje. É hora do governo começar a gastar tempo com aquilo que realmente importa num governo, que é a sensação e os resultados que o país melhorou. Não adianta nada a gente agora ficar tentando levantar uma questão que não recebeu o apoio necessário da Câmara, né, que é a Casa do Povo. Vamos começar a olhar para frente, nós ainda temos um ano adiante. Eu, recentemente, no encontro com o presidente, coloquei para ele, olha, presidente, não há eleição perdida nem eleição ganha. Há uma eleição que vai ser disputada. O eleitor, ele tem que ser conquistado naquilo que ele interessa. Vamos começar a pensar o país de uma outra forma. Não deu certo a questão da gente ampliar o sistema eletrônico, seria bom, eu volto a dizer, seria muito interessante que o eleitor pudesse, pelo menos, vamos dizer, depois da eleição, a pessoa tem lá um cadastro no TSE, ela entra com a senha dela e confirmaria se o voto dela foi computado da forma correta. Já seria um avanço para a gente poder deixar as eleições mais claras. Agora, hoje não. Hoje, você diz assim, as urnas não há como ter fraude. Eu volto a dizer, as urnas são seguras mesmo lá. Elas estão vazias, tem lá os mesários que assinam, são pessoas que precisam ser respeitadas. Mas e na somatória aqui no TSE? E no sistema eletrônico do cativo? Se alguém consegue invadir, se invade em outros lugares do mundo, Sim. Então nós perdemos a oportunidade de aprimorar. Mas o governo, na minha opinião, tem que, a partir de agora, começar a trabalhar outros assuntos. Sobre o Senado, eu quero deixar claro o seguinte, há uma dificuldade de diálogo muito grande do Senado com o governo. Isso levou, inclusive, recentemente, essa reforma, a redução do ministério do ministro Paulo Guedes, porque falta de diálogo com o parlamento. Agora, com a chegada do Ciro Nogueira, nós estamos na expectativa de que esse diálogo seja retomado e o Senado possa novamente votar matérias importantes. Mas, até o momento, o diálogo entre a Câmara Alta e o governo está passando por uma fase muito difícil. Senador, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, vice-líder do governo na casa. Obrigado mais uma vez, bom trabalho. Um bom dia a todos, muito agradecido.